Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um dia de aula de matemática. Eu sou o professor Tiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e esta é a nossa aula de número 17, que tem como objeto de conhecimento propriedades das operações no conjunto dos números reais, detalhamento, comparação de radicais. Então, sem mais delongas, vamos à nossa aula. E esta será a nossa aula sobre comparação de radicais. O que é comparação de radicais? É quando você tem dois números onde as suas raízes não são exatas, ou seja, você não tem como resolver a raiz para conseguir tirar aquele númerozinho lá do seu resultado. Então você tem que saber se um número é maior do que o outro, considerando eles dentro do radical, tá bom? E como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Como é que a gente vai comparar as raízes? Como comparar raízes? É exatamente esta a nossa pergunta. A radiciação é uma operação que muitas vezes causa constrangimentos pelo fato de gerar raízes não exatas. É exatamente com isso que a gente vai trabalhar. Classificadas como números irracionais. Uma forma de explorar esse tipo de operação é o exercício de comparar duas raízes. É exatamente o que a gente vai aprender a fazer na nossa aula, tá? Comparar duas raízes. Para isso, vamos utilizar o conceito de radiciação e as propriedades da radiciação, para comparar as raízes que produzem números irracionais, ou seja, aquelas nossas raízes não exatas. Vamos também verificar as relações que podem ser feitas nesse tipo de comparação, principalmente as que utilizam as propriedades da radiciação. Então, pessoal, nós vamos verificar o seguinte, tá? Nós temos, dentro de uma raiz quadrada não exata, nós temos o radical. Quem é o radical? O radical é aquele símbolozinho de raiz que a gente conhece, ok? Dentro disso, nós também temos o índice do radical, que é exatamente aquele númerozinho que fica lá em cima do nosso símbolo da radiciação, tá bom? Aquele símbolo que quando é ao quadrado, ele não precisa aparecer, porque a gente sabe que ele é o 2, tá bom? E nós temos o radicando. Quem é radicando? É aquele número que está dentro da raiz, tá bom? Observe aí agora, vamos fazer uma comparação. Olha, fazendo aqui a comparação, tá? Nós temos, ó, o índice da raiz. Quem é o índice? O índice do radical é este númerozinho aqui, tá? Esse aqui é o índice, tá? O índice do radical. Gravem isso porque nós vamos utilizar muito esse termo durante a aula, tá bom? Ele é o índice do radical, tá? Assim como nós também vamos utilizar muito, por exemplo, ó, o nome deste número que está dentro da raiz, que é o nosso radicando. Ok? Então, sempre que você ouvir índice do radical, nós estamos falando deste númerozinho que está aqui, ó. Tá vendo? E sempre que nós falarmos radicando, nós estamos falando deste número aqui, ó, que está dentro do nosso símbolo da radiciação, tá? Do nosso radical. Ok? Então, como é que a gente vai iniciar aqui as nossas comparações? Se nós temos dois números, ó, como a gente está vendo aqui, onde eles possuem o mesmo índice no radical, tá? Observe aqui, ó, é 3 e é 3. Como é que eu vou saber qual número é maior? Quem vai me dizer o número maior é exatamente o nosso radicando, que é este número aqui de dentro.
Então, se o índice do radical for o mesmo, o número de dentro da raiz, que é o nosso radicando, é quem vai nos dizer qual é o número maior e qual é o número menor. Ó, se os índices dos radicais forem iguais, basta compararmos os radicandos. O número que possuir o radicando com maior valor, este será o número maior. Então, aqui, nós temos dois números. É raiz cúbica de 2 e é raiz cúbica de 3. Como eu acabei de falar, ó, índice igual. Se os índices são iguais, o número aqui é que vai me dizer qual é o número maior e qual é o número menor. Aquele número que possuir o radicando maior será maior. Por isso que, ó, raiz cúbica de 3, ela é maior do que a raiz cúbica de 2. Tudo bem? Aqui no nosso segundo exemplo, o índice é 5, tanto num quanto no outro número. Ok? Então, quem vai me dizer qual é o número maior ou menor vai ser meu radicando. Como ele é que me diz qual é o número maior, o número que possui o radicando com maior valor, este será um número maior. Quem é maior, 5 ou 4? Lógico que é 5, né? Por isso que a raiz quinta de 5 é maior do que a raiz quinta de 4. Tudo bem? Então, essa daí foi o primeiro. Agora, observe esses próximos exemplos. Olha, aqui, quem é agora o mesmo valor é o meu radicando. Então, observe que agora o meu radicando é que possui o mesmo valor, tá? Eles que são iguais. Radicando aqui é 2, radicando aqui é 2, radicando aqui é 3, radicando aqui é 3. E agora os nossos índices são diferentes. Raiz cúbica, raiz quarta. E agora, qual é o número maior? Raiz cúbica de 2 ou raiz quarta de 2? Olha aqui o nosso texto. Se os radicandos forem iguais, o índice do radical indicará um número maior, certo? Então, já que o nosso radicando é igual, quem vai me dizer quem é o número maior ou menor vai ser exatamente o índice do meu radical, tá bom? O número que possuir o índice do radical menor, observe que aqui agora é o contrário. Quem tiver o índice menor, tá? Este será um número maior. Então, vamos lá. Se o meu radicando é igual, tá? Raiz cúbica de 2, raiz quarta de 2. Então, se o meu radicando é igual, quem vai me dizer o número maior ou menor é o meu índice do radical. Tá bom? E o radical que tiver o índice menor, ele será um número maior. Aqui no caso, ó, é 3 e 4. Como eu sei que 3 é menor do que 4, raiz cúbica de 2 é maior do que raiz quarta de 2. Tudo bem? Olha aqui o de baixo. Ó. Raiz quinta de 3, raiz cúbica de 3. Radicando dos dois são iguais, tá? Então, é o meu índice do radical que vai me dizer qual é o número maior. Aquele que possui o menor índice será o número maior. Como eu sei que 3 é menor do que 5, então raiz cúbica de 3 é maior do que raiz quinta de 3. Então,
Vamos lá, só recapitulando essa primeira parte. Nós temos aí, por enquanto, duas possibilidades. Primeira possibilidade, se o índice do meu radical, né? Se o índice lá que está em cima do meu radical, que é o símbolo da minha radiciação, se eles forem iguais, quem vai me ajudar a fazer a comparação de saber qual é o número maior ou qual é o número menor, vai ser exatamente o meu radicando, que é o número que está dentro do meu radical, certo? Se o meu radicando for igual, se os dois números possuírem o mesmo radicando, quem vai me indicar qual é o número maior ou menor vai ser o índice do radical. Aquele que possuir o menor índice, este será o maior número, quando eles possuem radicandos iguais. Se eles possuírem índices iguais, ou seja, o índice do radical dos dois números forem iguais, quem vai me dizer qual é o maior ou qual é o menor número será o meu radicando. Aquele que possui o radicando maior será o maior número. Então, por favor, pessoal, não confundam, tá? Índices iguais, o radicando maior será o maior número. Radicandos iguais, o índice menor será o maior número, ok? E como na nossa matemática, sempre a gente aprende mais praticando, vamos ver aí alguns exemplos. Exemplos, vamos comparar. Então, vamos ver aqui qual é o maior. Aqui no nosso primeiro exemplo, ó, raiz cúbica de 7 ou raiz cúbica de 9? Qual será o número maior? Hein? Basta a gente observar que eles possuem índices iguais. Ó. Se eles possuem o índice igual, significa que o meu radicando é quem vai me dizer qual é o número maior e qual é o número menor. Recapitulando, se possuem os índices iguais, certo? O meu maior radicando indicará o meu número maior. Como eu sei que o 9 é maior do que o 7, então raiz cúbica de 7 é menor do que a raiz cúbica de 9. Para quem tem dificuldade aí em relação a maior ou menor, essa partezinha aberta aqui, ó, sempre vai ficar para o número maior, tá bom? Então, isso é só se caso alguém tiver dificuldade aí entre os símbolos de maior e menor. Nosso próximo exemplo aqui, ó, também é raiz cúbica e também é raiz cúbica, ou seja, os índices são iguais, tá? Raiz cúbica de 6 e raiz cúbica de 5. Se os índices são iguais, meu radicando vai dizer qual é o número maior. Então, quem é o maior? 6 ou 5? Como eu sei que quando os índices são iguais, o meu radicando maior indicará o maior número. Então, aqui eu sei que raiz cúbica de 6 é maior do que a raiz cúbica de 5. Vamos para o próximo aqui, ó. Também possui o mesmo índice, que também é raiz cúbica de 2 e raiz cúbica de 8. Índices iguais, maior radicando indicará o maior número. Como eu sei que o 8 é maior do que o 2, então a raiz cúbica de 2 é menor do que a raiz cúbica de 8. Tudo ok até aí? Agora aqui para o próximo, observe que agora os índices são diferentes. Porque agora o que é igual é o meu radicando. Então, quando o meu radicando é igual, os índices é quem indicará qual é o número maior e qual é o número menor. O número que possuir índice menor, este número será maior. Então, ó, radicando igual, o meu índice menor indicará um número maior. Como eu sei que 3 é menor do que 4, então raiz cúbica de 3 é
maior do que a raiz quarta de 3. Ok? Próximo exemplo, ó, raiz quinta de 2 e raiz cúbica de 2. Mesmo radicando. Então, meu índice menor vai indicar qual é o meu número maior. Como eu sei que 3 é menor do que 5, então eu sei que raiz quinta de 2 é menor do que raiz cúbica de 2. E aqui o nosso próximo exemplo, ó. Temos raiz quinta de 5 e raiz quadrada de 5. Novamente, radicandos iguais. Tá? Vamos observar para o índice do nosso radical. Olhando aqui para o índice do nosso radical, ó, aqui é 5. E agora, professor, aqui não tem nenhum. Sempre que não tem nenhum, significa que é o número 2. Tudo bem? Que é a nossa raiz quadrada. Então, sempre que não aparecer, a gente já sabe que é o número 2. E, como a gente viu, o menor índice vai indicar o maior número. Então, é claro que a raiz quadrada de 5 é maior do que a raiz quinta de 5. Tudo bem? Então, pessoal, vamos lá. Se o nosso radicando for igual, certo? O índice do nosso radical vai indicar o número maior. Se o índice dos nossos radicais forem iguais, o nosso radicando é quem vai me dizer qual é o número maior e qual é o número menor. Mas nesse caso, nem o índice, nem o radical forem iguais. Hein? E agora, o que a gente vai fazer e como é que a gente vai fazer para fazer essa comparação entre essas raízes que não são exatas? São aqueles números irracionais que estão dando aquela dor de cabeça para a gente compreender. Vamos lá, que agora a gente vai aprender como é que faz. Vamos agora conhecer uma propriedade que nos ajudará na comparação de radicais. Olha a propriedade aí. O índice de uma raiz pode ser multiplicado ou dividido por um número real qualquer, desde que o expoente do radicando também seja multiplicado ou dividido pelo mesmo número. Como assim, professor? Vamos lá, matematicamente. Vamos entender aí o que a gente leu. Nós temos aqui, ó, uma raiz, tá? Nessa nossa raiz, ó, observe que o N está representando aqui o nosso índice, né, o índice do nosso radical, e o M está representando o expoente da nossa base, né, que é o nosso radicando. Tudo bem? Então, nós temos aí, ó, o expoente do nosso radicando, representado pela letra M, e o N representando o nosso índice do radical. A propriedade diz o seguinte, que eu posso multiplicar tanto o índice como o expoente do meu radicando pelo mesmo número. E isso vai fazer com que eu tenha uma raiz equivalente. Tá bom, professor? Como assim raiz equivalente? Significa que eu vou possuir uma outra raiz com um índice diferente, né? Um radicando diferente, porém ela possui o mesmo valor da raiz anterior. E de acordo com a nossa propriedade, assim como eu posso efetuar a multiplicação, eu também posso efetuar uma divisão, desde que eu utilize o mesmo número para eu efetuar essa multiplicação ou esta divisão, tanto no meu índice do radical, como no expoente do meu radicando. Então vamos aqui ver com números, que eu acho que fica bem mais simples para vocês entenderem. Aqui, ó, a minha raiz é esta aqui, ó, raiz cúbica de 3 ao quadrado. Tudo bem?
Então, aqui eu tenho uma raiz cúbica de 3 ao quadrado. Vamos dizer que o outro número que eu preciso fazer a comparação não seja nem 3 no índice do radical e nem seja 9 aqui, porque seria o 3 ao quadrado, que daria 9. Então, ele não possui nem o mesmo índice, nem o mesmo radicando. Vamos dizer que o número fosse raiz sexta de 2, por exemplo. Ou seja, eu preciso tentar fazer com que fique igual ou o meu índice do meu radical ou o meu radicando. E de acordo com a minha propriedade que a gente acabou de ver aqui, ó, eu posso o quê? Multiplicar o meu índice e o expoente do meu radicando pelo mesmo número. Como eu sei que eu quero chegar no 6, qual é o número que eu vou multiplicar aqui por 3 para chegar em 6? É 2. Então, eu vou multiplicar por 2 tanto aqui fora como aqui dentro. E aí eu tenho, ó, 3 vezes 2, 6. E 2 vezes 2, 4. Logo, a minha raiz, ó, raiz cúbica de 3 ao quadrado, é igual a eu ter uma raiz sexta de 3 elevado à quarta potência. Tudo bem? A mesma coisa vale, ó, se eu precisar fazer uma divisão. Eu só preciso fazer com que o meu númerozinho de cima, que é o meu índice, e o expoente do meu radicando seja dividido pelo mesmo número, que aqui no caso eu dividi os dois por 2. Então, 4 eu posso dividir por 2, desde que o 10 também se divida por 2. 4 dividido por 2, 2. 10 dividido por 2, 5. Então, raiz quarta de 2 elevado à décima potência é a mesma coisa do que raiz quadrada de 2 elevado à quinta potência. Ok? Então, vamos aí dar uma praticada. Quem é maior? E agora? Olha aí o nosso desafio. Quem é maior? Raiz quadrada de 3 ou raiz quarta de 12? E agora, pessoal, qual será a raiz que é maior? Observe que nossos índices não são iguais, nosso radicando não é igual. Aqui o índice não aparece, quando não aparece a gente sabe que é o 2. Então a gente sabe que aqui eu tenho o índice 2 e aqui o índice 4. De acordo com a nossa propriedade, eu posso multiplicar tanto o índice, né, como o expoente do radicando pelo mesmo número. Qual é o número que eu vou multiplicar por 2 para chegar em 4? Isso mesmo. Vou multiplicar por 2. Então, eu só sei que eu tenho que multiplicar por 2 tanto o índice do meu radical como o meu expoente do meu radicando. Professor, mas não tinha expoente no meu radicando. Quando não temos o expoente, é o número 1. Por isso que aqui nós multiplicamos, ó, 1 vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4. E 1 vezes 2, 2. Tá bom? Eu sei que 3 ao quadrado é 9. E agora sim, ó, o que era raiz de 3, agora virou raiz quarta de 9. Sendo assim, agora eu consigo fazer a comparação. Ó. Índices dos radicais são iguais, eu só vou comparar o meu radicando. 12 é maior do que 9, então, por isso, esse sinal aqui, ó, raiz quarta de 9 é menor do que raiz quarta de 12. Mas como a pergunta no início era sobre a raiz quadrada de 3, então raiz quadrada de 3 é menor do que a raiz quarta de 12. Tudo bem? Vamos lá, mais um desafio aqui, ó. Quem é maior? Raiz cúbica de 5 ou raiz sexta de 21? Novamente, observe que aqui o meu índice é 3, aqui meu índice é 6.
É fácil para a gente deixar os índices iguais, né? Qual o número que eu vou multiplicar aqui por 3 para eu fazer com que chegue em o meu índice em 6? É lógico que eu vou ter que multiplicar por 2, que é exatamente o que a gente faz, né? Então aqui, ó, vou multiplicar o índice do radical e vou multiplicar o expoente do radicando. Os dois precisam ser multiplicados pelo mesmo número, pessoal. Tá bom? Por favor, tem que ser o mesmo número. Então, 3 vezes 2, 6. 1 vezes 2, 2. Tá bom? A nossa raiz aqui a gente resolve, ó. Nossa raiz não, a nossa potência aqui a gente vai resolver, que é o 5 ao quadrado, vai virar 25. Tudo bem? E aí a gente fica com dois números com o mesmo índice do radical, que agora é 6. Se é o mesmo índice no radical, a gente vai comparar apenas o nosso radicando. E aí, de acordo com a nossa comparação, o maior radicando indicará o maior número. Então, raiz sexta de 25 é maior do que a raiz sexta de 21. Só que a nossa raiz sexta de 25 originalmente era raiz cúbica de 5. Se a nossa raiz sexta de 25 é maior, nossa raiz cúbica de 5 também é maior. Ok? Então, agora, ó, vamos lá. Quem é maior? Raiz cúbica de 7 ou raiz quarta de 10? Observe que agora os nossos índices são, ó, 3 e 4. E agora, professor? Eu não tenho um número que eu vou multiplicar por 3 para que eu chegue em 4. Não tem como. Eu sei disso. Inclusive, coloquei propositalmente este exemplo. Ó. Observe que, dessa vez, teremos que alterar as duas raízes. Por quê? Porque nós não temos um número que multiplique pelo índice de uma raiz e chegue na outra. E como fazemos isso? Basta multiplicarmos a primeira raiz pelo índice do radical da segunda raiz e a segunda raiz pelo índice do radical da primeira raiz. Observe aí comigo. Ó, vamos aplicar a propriedade na primeira raiz, multiplicando por 4. Por que vamos multiplicar por 4? Porque o índice da minha segunda raiz é 4. Então, aqui eu tenho o 3, que é o meu índice inicial, e vamos multiplicar por 4. Tanto o índice da raiz como o expoente do meu radicando. 3 vezes 4, 12. 1 vezes 4, 4. Aqui eu vou resolver a minha potência, basta fazer 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Eu vou chegar em 2.401. Então, temos aqui o nosso índice, ó, do meu radicando, melhor, o índice do meu radical, que é 12, tá? E aí a gente vai aplicar a propriedade na segunda raiz, multiplicando por 3. Por que 3? Porque o índice da minha primeira raiz era 3. Tá bom? Então, é 4 vezes 3 agora. Para que eu faço isso? Para que agora eu tenha duas raízes com o mesmo índice. Ó. Se eu vou multiplicar aqui por 3, aqui eu também vou multiplicar por 3. 10 ao cubo é 1000. E aí eu tenho duas raízes, ó, com o mesmo índice. E aí eu consigo fazer a comparação. O mesmo índice. Aí eu já sei que esta primeira vai ser maior do que a segunda. Por quê? Porque 2.401 é maior do que 1000. Se a gente olhar para as primeiras raízes, raiz cúbica de 7 se torna maior do que a raiz quarta de 10, ok? Então, pessoal, assim que a gente faz para fazer algumas comparações de raízes. Índices iguais, a gente olha para o radicando. Se o radicando for igual, a gente olha para os índices radicais.
ok? Se nenhum for igual, a gente vai ter que utilizar aí a propriedade da radiciação para transformar e fazer com que o nosso índice fique igual, que aí fica bem mais fácil da gente fazer a comparação. Tudo ok? Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tá bom? E aí, eu espero encontrar vocês aqui numa próxima oportunidade. Até mais!